Saudações rubro-negras flageniais! Uma vitória que vale mais do que 3 pontos! Uma atuação que mostra força, inteligência e personalidade. O Flamengo foi ao Allianz Parque com desfalques, com dúvidas, com pressão e saiu com uma vitória maiúscula diante do Palmeiras, o principal concorrente ao título. No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar esse jogão, analisar as decisões ousadas de Felipe Luiz, os destaques individuais e também as polêmicas de arbitragem. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Flamengo 2, Palmeiras 0, um resultado que não só encurta a distância para o líder, como também manda um recado claro. O rubro-negro está vivo na briga pelo título e tem elenco e comando para isso. Com 21 pontos, o Flamengo é o segundo colocado e agora está apenas a um pontinho do Palmeiras. E mais, segue sem perder para o Alviverde no Allianz Parque, em Brasileiros, desde 2017. Primeiro tempo foi difícil, o Flamengo entrou perdido, né? Mas na marcação, sem conseguir criar, né? Felipe Luiz até tentou arrumar o time, mas quem salvou mesmo foi ele, Rossi. O goleiro argentino defendeu um pênalti cobrado por Piquerez após um toque de mão de Varela. Um milagre que manteve o 0-0 no placar. Durante os 45 minutos iniciais, né, o Palmeiras teve mais posse e mais presença ofensiva, mas parou em uma defesa muito sólida, né? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro fizeram uma muralha, jogaram demais, principalmente o Alex Sandro, para mim, titular da seleção brasileira hoje, tá? Jogando demais, engoliu o Estevão, né? Engoliu o Estevão. O Lino não conseguiu jogar. Alexandre marcou até chegar na frente, que não é uma característica tão grande. Ele vem fazendo isso no Flamengo, mas chegou até na frente, mas jogou muito o Alexandre. Para mim, assim, o melhor da partida, assim, posso considerar. E mesmo com o Arrascaeta apagado, porque o Arrascaeta também não jogou bem, gente. Ele teve o lance do gol, mas também não jogou bem, tá? E o Cebolinha, irreconhecível, né? O Flamengo se segurou, né? E virou o placar ali de 0-0, né? Pessoal, sobre o Cebolinha, cara, eu sei que ele não vem jogando bem há um tempo, né? A gente vem falando aqui, criticando, não só ele, mas os pontas, né? Daquele lado esquerdo ali, Cebolinha, Michael, até o próprio Bruno Henrique, né? Que vem jogando como centroavante, mas ele é jogador daquela função ali da esquerda, fechando para a direita. Esses jogadores vêm jogando muito mal, né? E o Cebolinha, cara, foi irreconhecível. Assim, mas esse jogo especificamente, sinceramente, para mim foi um dos piores, se não o pior que eu já vi dele com a camisa do Flamengo. Tanto é que o Felipe tirou ele logo no intervalo. Coisa pouco habitual por parte do Felipe. O Felipe não costuma mexer no time no intervalo. Mas ele jogou tão mal, que ele conseguiu que o Felipe fizesse isso. É lógico que a gente está aqui brincando, né? Mas realmente o Felipe tem essa dificuldade de leitura de jogo e demora muito para mudar. E nesse jogo não. Nesse jogo a atitude foi outra, né? E logo em seguida colocou o Michael, né? Que é um jogador também rechaçado, né? Pela torcida. Que mais uma vez entrou mal, mas menos pior que o Cebolinha. Sabe quando o cara entra, não joga nada e ainda assim é melhor do que o cara que saiu? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Cebolinha e o Michael. E aí eu volto, pessoal, aí eu tenho que voltar, tá? Para bater na tecla que vem falando em vários vídeos aqui, a reformulação do elenco.
tem que acontecer, né? Já agora, nesse meio do ano, do jeito que está, pessoal, não tem como sonhar com títulos. Aí você vai falar, pô, o Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Tá? Gente, a gente precisa fazer gols. Tá? A gente precisa fazer gols. Nossa defesa é legal, mas o nosso ataque tá difícil. Apesar que o Arrascaeta nem pode se considerar mais um meia, né? Ele tá como atacante, preservando o físico, né, e tudo mais. E foi inteligentíssimo essa solução que o Felipe conseguiu colocá-lo, né? Porque ele vinha sofrendo com lesões e não jogando nada. Essa que é a verdade, né? Então, assim, essa situação em relacionada ao Arrascaeta foi brilhante para mim. Essa solução que o Felipe, né, deu, né? A gente não pode depender só, cara, do Arrascaeta e do Pedro para fazer gols, cara. Tem que ter atacantes que decidam, que tenham faro de gols, tá? Que sejam letais, como o próprio Bruno Henrique já foi. O Bruno Henrique era esse jogador, né? Esse jogador que jogava pelas pontas, mas sempre, né, fazendo muitos gols, né? E não é mais esse jogador, pelo menos por enquanto não está sendo esse jogador, né? E a gente fica dependendo do Pedro e do Arrascaeta. O Pedro está voltando de uma lesão de 7 meses. Ainda falta aquele ritmo ainda para poder ajudar o grupo, né, do Flamengo. E pelo que eu estou entendendo, né, a gente já vem falando isso aqui também no canal, pelo que eu estou entendendo, o Felipe não vai colocar Arrascaeta e Pedro para jogar fora de casa, contra um Palmeiras, contra um time forte aí, um Internacional. Ele gosta de intensidade de marcação alta. Quando ele faz essa marcação alta, ele gosta de intensidade. Até a média, ele gosta dessa marcação forte, vamos dizer assim. E a característica tanto do Arrascaeta quanto a do Pedro não é desse tipo de jogo, né? Não é desse tipo de jogo. É um jogo onde ele vai fazer uma sombra, mas não vai ser aquela marcação pesada, né? Então, assim, e cada vez fica mais difícil de ver os dois jogar juntos. Pode acontecer? Pode, vai depender da característica do time adversário, tá? A gente vem falando aqui, a gente precisa de ter jogadores, atacantes que decidam, que tenham faro de gol, que sejam letais, gente. Que sejam letais. A gente não tem esse tipo de jogador no elenco. A gente tem alguns bons jogadores, mas que não tem esse faro de gol, tá? O Luiz Araújo tem, mas o Luiz Araújo tem a facilidade de jogar um pouco por dentro, né? Apesar de que eu gostar ele mais jogando aberto, pela direita. Mas a gente fica com essa dificuldade. Chega de atacante que só corre ou só dribla. A gente precisa de gente que resolva, que faça gols, tá? E logo depois, né, disso, o Gerson caiu com dores no joelho, sem De La Cruz. Alan ou Pulgar, Felipe Luiz teve uma ideia ousada, colocou o Danilo na lateral e puxou o Varela, né, para o meio. E sim, Varela de volante. E não é que deu certo? O uruguaio deu ritmo, circulou a bola, chamou o jogo, o Flamengo começou a dominar, a ocupar, né, o campo do Palmeiras. Aos 21 minutos, o Luiz Araújo fez bela jogada, aquilo que eu falei, jogando por dentro, né? E achou a Arrasca, né? O camisa 10 limpou o zagueiro Murilo e foi derrubado. O árbitro Ramon Abel mandou seguir, mas o VAR chamou após mais 6 minutos de análise. O pênalti foi marcado. O Arrasca bateu com categoria, marcou o seu 8º gol no Brasileirão e assumiu a artilharia isolada da competição. Contra o Palmeiras já são 7 gols, 4 assistências em 18 jogos. É o Carrasco alviverde, pode-se dizer assim, do nosso Arrasca. Com a vantagem no placar, o Flamengo não recuou
Pelo contrário, seguiu firme marcando alto e sem dar espaços. A defesa seguiu perfeita e no fim, Felipe brilhou de novo com as trocas de Ayrton, Pedro e o Alacian entraram muito bem. Pedro recuperou a bola, né? O Alacian deu o passe para Ayrton Lucas, foi frio, né? Calculista e matou o jogo, né? 2-0 e no último minuto Rossi ainda fez mais uma defesa espetacular, queima-roupa. A arbitragem, claro, virou tema, né? O Palmeiras reclamou do pênalti para o Flamengo. O João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, disse que VAR interferiu demais e chamou o lance de jeitinho brasileiro. Numa entrevista depois do jogo, perguntado, Arrascaeta respondeu se ele não respondeu, né? Se ele não colocasse a mão em mim, né? Ele abre aspas aqui para o Arrasca, né? Se ele não colocasse a mão, eu ia ficar cara a cara com o Everton, disse o camisa 10. Eu vou falar um pouquinho aqui, cara, desse Alacian. Olha, jogador muito promissor. O Felipe tem que começar a usar mais esse moleque, cara. É aquilo que eu falei da base. Uma base bicampeã da Libertadores não pode ser tão pouco usada pelo seu técnico principal do time profissional. O Felipe tem que arrumar um jeito de dar mais minutos para essa molecada, tá? Não só do Alacian, mas do Joshua também. Tem o João Vitor, zagueiro. Jogos que dá para colocar essa molecada para jogar, eles têm que começar a entrar, mesmo porque os reservas às vezes estão entrando e não estão dando conta do recado. Não estou falando desse jogo contra o Palmeiras, mas em outras situações eles vêm não solucionando os problemas quando entram em campo, tá? O mais importante, né, desse jogo, especificamente falando desse jogo, né, foi a mensagem, né? O Flamengo mostrou que, mesmo sem vários titulares, tem elenco, tem comando e tem camisa para bater. Qualquer um, tá? Qualquer um, o Flamengo tem camisa para bater com qualquer um, inclusive o líder do campeonato. Líder, então, que a imprensa paulista, né, disse que era favoritíssimo, que ia atropelar, né, que ia jogar e ia ganhar, e ganhar do Flamengo assim, mole, né? Só que o histórico dizia o contrário, mas fazer o quê, né? O Flamengo foi lá e trouxe os 3 pontos. Com coragem, inteligência, entrega, o Flamengo venceu um jogo chave. E com essa vitória fica claro que a briga pelo título vai até o fim. Se mantiver esse espírito, o Mengão é sim favorito, não digo, mas fortíssimo candidato ao título. Agora, sobre o pênalti do Danilo em cima do Arrascaeta, tem gente tentando desconsiderar os fatores que justificam, na realidade, completamente a marcação. Vamos aos pontos? Qual foi a intenção do Danilo naquela jogada? Ele quis disputar a bola ou deixou de jogar para simplesmente tentar parar o lance? Outro ponto. Se o Arrascaeta não caísse e seguisse na jogada, o toque do Danilo, aquela mão colocada sobre a cintura do Arrascaeta, teria desacelerado o movimento dele em direção à bola? Isso já configura interferência direta. Certo? Aquela mão dele fez com que o Arrascaeta desacelerasse o movimento dele em direção à bola. E isso já configura interferência direta, gente. Por isso, é muito, muito pênalti, sim. A partir do momento que o defensor deixa de disputar a bola para interferir em uma jogada clara de gol. É falta. Certo? Se é falta e é dentro da área, é pênalti. Simples. Não dá para ficar discutindo coisas claras. Assim, eu não vejo como as pessoas ainda discutem se foi pênalti ou se não foi pênalti. É um absurdo discutir isso. Entendeu? O cara deixou de jogar. Desacelerou o movimento do Arrascaeta. O Arrascaeta ia entrar de cara pro gol. Mas quando ele coloca a mão na frente do Arrascaeta, gente,
O pessoal que joga um pouquinho de futebol sabe, qualquer toque que você sai na arrancada para pegar velocidade, você pega a velocidade, qualquer toque que alguém dá em você, você já vai perder aquela velocidade que você já tinha adquirido. Isso aí é fato. Não tem como. E a partir do momento que o cara deixa de querer jogar, porque ele deixou de jogar, a intenção dele foi simplesmente parar o jogo, parar a jogada. O Arrascaeta deu uma valorizada. Gente, pelo amor de Deus, isso aí independe. Independe do Arrascaeta ter caído, ter se jogado, isso independe. O cara fez um movimento, o Arrascaeta desacelerou, ele não ia chegar mais, tinha uma cobertura vindo, ele não ia chegar mais, mas ele não ia chegar mais porque o braço do cara impediu que ele continuasse com a aceleração que ele vinha tendo. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Eu acho um absurdo a gente ficar discutindo isso, mas eu tinha que falar aqui no canal, né? Porque tem até árbitro falando que não foi pênalti, cara. Aí é brincadeira, né? Dá até tristeza. Tá? Seguimos aqui, a gente vinha pedindo aqui no canal, né? E o Felipe finalmente começou a usar a inteligência privilegiada que ele tem, né? Contra o Palmeiras jogamos um primeiro tempo estratégico no estilo Simeone. O objetivo era claro, não tomar gol, e funcionou. Já no segundo tempo voltamos no estilo Jorge Jesus, pressão alta, intensidade e coragem. E é assim que tem que ser. Não é todo jogo, tá, pessoal? Não é todo jogo que dá para sair pressionando lá em cima o tempo inteiro. Como eu falei depois do jogo contra o Botafogo. Naquele jogo, sem nenhum meia de criação, ficamos com a bola. À toa. Sem saber o que fazer. E para que ter a bola se o time não tem criatividade no meio-campo? A gente não tinha um jogador, a gente não tinha Gerson, a gente não tinha Arrascaeta, não tinha jogador de criação no meio de campo. E o Luiz Araújo, ele joga a posição dele, ele pode até cair mais para dentro, mas ele tem que sair da direita para dentro. A posição dele é essa a posição dele. Ele não é um meia armador. Tá? Ele não é um meia armador. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele não é um meia armador. E nesse jogo ele não criou também. Não ficamos com a bola, sem agressividade, enquanto o Botafogo veio claramente para não perder. Nem queriam jogar. Se tivéssemos adotado uma estratégia mais inteligente naquele dia, como fizemos contra o Palmeiras, provavelmente teríamos vencido. Futebol é adaptação, é leitura de jogo. E quando o Flamengo alia talento com estratégia, aí sim vira um time temido, que todo mundo conhece. A verdade é que um time como o Flamengo precisa ter várias maneiras de jogar. E a gente já vem falando sobre isso aqui no canal, tá? Para se adaptar rápido ao adversário quando for necessário. E parece que o Felipe finalmente começou a entender isso. Futebol de alto nível exige versatilidade, leitura de jogo e coragem para mudar o plano quando for preciso, quando for necessário. Estou falando que vai jogar diferente todo jogo, mas tem jogos como esse que agora aconteceu contra o Palmeiras e contra o Botafogo, que a estratégia tem que ser distinta às vezes, né? Distintas do que já se faz. Até mesmo para surpreender o adversário. Beleza? Próximos jogos, vamos falar um pouco dos próximos jogos aqui. Libertadores, né? Flamengo e Deportivo Táchira, quarta-feira, 21h30. Temos que ganhar e fazer um saldo de gols grande nessa partida. E esperar que a LDU vença o Central Córdoba, tá, pessoal? Com uma diferença mínima para ficarmos em primeiro do grupo, certo? Porque aí vai empatar todo mundo com 11-11, Flamengo com saldo de gols fica em primeiro, e aí, aí a briga do Táchira do Central Córdoba contra a LDU ali para ver quem vai ficar em segundo. Aí vai depender de quantos gols a LDU vai fazer lá em Quito.
né? Lá em Quito, tá? Brasileirão, Flamengo e Fortaleza, domingo, às 18h30, jogo importantíssimo também pro Flamengo. Importantíssimo. Gerson é dúvida, mas está em recuperação e mesmo assim foi convocado para a seleção brasileira ao lado de Alexandro. Danilo, Wesley e Léo Ortiz é a força do elenco rubro-negro, reconhecida internacionalmente. Sobre esse jogo contra o Fortaleza, pessoal, sinceramente, foi o pior jogo que eu já vi deles na temporada contra o Cruzeiro. Eu assisti o jogo só no primeiro tempo, tá? Eu assisti, mas pelo amor de Deus, como o Fortaleza errou. Passes de domínio de bola, cara, tecnicamente absurdamente horrível, taticamente absurdamente horrível. Foi o pior jogo que eu vi do Fortaleza. Foi esse contra o Cruzeiro. Parecia que os jogadores estavam querendo a demissão do Vojvoda. Sabe quando os jogadores faz corpo mole? Não tô falando que isso é uma verdade, tá? Tô achando, né? Faz corpo mole pro cara cair. O Cruzeiro poderia ter metido uns 4-0 só no primeiro tempo. Mas contra o Flamengo, meu irmão... contra o Flamengo, pode ter certeza, os caras do Fortaleza... Aliás, todo time é assim, mas a gente tem que sempre falar, né? Os caras vão comer a grama, meu irmão. Como sempre acontece contra o Flamengo. E é por isso que o Flamengo não pode nem cogitar empatar, colocar a intensidade lá em cima, tá? Lá em cima, tá? Pode nem empatar esse jogo, tem que ganhar, tem que vencer para seguir colado, né? Ou até assumir a liderança do Palmeiras. Qualquer vacilo pode custar caro. O Cruzeiro pode roubar a segunda colocação, né? Ele pode ganhar, se o Flamengo perder ou empatar, o Cruzeiro passa, porque o Cruzeiro está com 20 pontos na tabela, e o Palmeiras pode abrir 4 pontos de novo, né? É jogo decisivo, é jogo para vencer, é jogo para lotar o Maracanã. Não sei como é que tá o negócio do ingresso, mas tomara que o BAP tenha acordado para a vida, que a gente tem que encher aquele estádio lá. É muito melhor um estádio cheio, né, do que um estádio vazio. O incentivo é maior, a cobrança também é maior, mas o incentivo é que vale você mandar jogo. Se você não tiver um incentivo fora, ao seu favor, uma torcida grande como é do Flamengo faz toda a diferença para ganhar títulos. É assim que funciona. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado do Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!